A palavra relíquia significa algo precioso. E é por isso que elas são tão importantes para nós católicos. É uma forma da gente se aproximar de Deus por meio de testemunhos concretos de santidade. Então, se você é alguém que se interessa por esse tema, tem alguma curiosidade sobre relíquias, esse episódio é para você e é por isso que você é o nosso convidado. E eu tenho a alegria de receber para esse bate-papo o Fábio Tucci, ele que é um grande especialista nesse tema e vai contar um pouquinho para a gente sobre relíquias, sobre como esses materiais nos ajudam a nos aproximar de Deus. Fábio, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo ao Paulus Cast. Quem agradece sou eu. É uma alegria estar aqui e uma alegria ainda maior poder falar sobre as relíquias. Um tema que você domina, que você gosta muito, né, Fábio? É um Só um tema que eu pouquinho. gosto bastante, um tema muito fascinante. O primeiro momento, assim, a primeira relíquia que eu tive acesso na minha vida, eu estava em Londres, na virada do milênio, com a minha atual esposa, e a gente entrou no Museu Londrino, e algo me chamou muita atenção. Numa vitrine tinha um relicário, eu nem sabia o que era relicário naquele momento, e tinha dois fragmentos de madeira no meio do relicário. Ou seja, o que era mais importante ali não era o ouro, as pedras preciosas do relicário, eram aqueles dois fragmentos de madeira. E naquela época eu estava afastado da Igreja Católica. E eu procurei me informar o que era aquilo. E aquilo dizia assim, lignum crucis, o lenho da cruz. Procurar saber aqueles pedaços de madeira naquele museu londrino tinham, segundo a tradição, sido encontrados por Santa Helena no ano 326 depois de Cristo. E achei aquela história muito fascinante. E eu falei assim que aquela relíquia, a relíquia da cruz, a mais preciosa das relíquias, foi um chamado para mim para voltar para a Igreja Católica. Então, assim, eu não sei se eu já disse isso, eu costumo chamar as relíquias de janelas para o paraíso. Mas agora eu estou pensando que também são iscas de Deus para nós. Então, essas relíquias da cruz me trouxeram de volta para a igreja. Deus me fisgou pelas relíquias que Santa Helena teria encontrado no ano 326 depois de Cristo, no século IV, né? Sim. E, Fábio, acho que certamente esse não é um tema fácil de começar a pesquisar, né? Acho que ele é muito envolvente, mas deve ter muitos detalhes. E você tem uma história, né? Assim, depois desse momento de encontro, começa um caminho todo especial na sua vida, né? Conta pra gente um pouquinho sobre esse seu processo de pesquisador, de grande especialista, né? Que você se tornou. Tá, sobre quem eu sou, né? Isso, um Efetivamente, pouquinho. eu começo a falar sobre relíquia, eu pego e esqueço de mim. Bom, a partir desse momento, a virada do milênio, eu comecei a me interessar por relíquias. E toda viagem que a gente fazia, eu ia atrás de lugares com relíquia para venerar a relíquia e para me informar um pouco mais sobre isso. No Brasil, a gente tem pouquíssimo material. Pouca gente conhece o que são as relíquias. E eu conheci nessa jornada o Carlos Evaristo, que fundou a Cruzada Internacional pelas Sagradas Relíquias, que é o maior movimento da igreja nesse setor para resgatar o que a gente chama de um sacramental que ficou esquecido, o sacramental das relíquias. Ele montou em Portugal a Regalis Lipsanoteca, que é um dos maiores acervos de relíquia do mundo fora do Vaticano. Para estudar cientificamente esse patrimônio histórico espiritual da igreja e também para ajudar a promover esse sacramental. E eu conversei com ele muitas vezes, comecei a colaborar, fui nomeado curador adjunto dessa Lipsanoteca. No Brasil, a gente tem um oratório Santos Ludovicos, aqui em São Paulo, com relíquias, tá, que serve de suporte ao apostolado. Começamos a escrever artigos, ele me nomeou curador adjunto da Regalis Lipsanoteca lá em Fátima, e de toda essa história surgiu
Esse livro, publicado pela Paulus, Relíquias Sagradas dos Tempos Bíblicos, Era Digital, que eu acho que em língua portuguesa é o livro mais completo. Mais completo porque ele não trata só da história das relíquias. Tem várias pesquisas inéditas aqui feitas na Regales Lipsanoteca em Fátima, sobre o título da cruz, sobre a cruz. E agora a gente está com uma pesquisa pioneira em parceria com a Universidade de Granada, que é a extração do DNA de pequenas relíquias de santos. Para você falar, nossa, a relíquia tem um perfil genético correspondente ao santo dessa região do mundo. Então, é isso. Aqui em São Paulo, desde 2016, Dom Odilo me nomeou especialista em relíquias. É um cargo que antigamente não estava ocupado por ninguém. Sou muito honrado em ter esse cargo. Sempre que alguém tem alguma dúvida sobre relíquia, muitos padres me procuram para falar sobre isso. A província camiliana me procurou recentemente, eles querem fazer um museu. Eles têm relíquias muito antigas, muitas relíquias estão depredadas, infelizmente, por causa do tempo. Não podem ser veneradas mais publicamente, mas você tem todo o cuidado que você precisa ter com essas relíquias. E algumas um cuidado para expor essas relíquias. Tá? Então esse é o meu trabalho aqui na Arquidiocese de São Paulo, um trabalho voluntário. Que fique bem claro, né? Fique bem claro. Fábio, muito bacana. E depois eu quero voltar nessa questão de relíquias que podem ser veneradas publicamente ou não, que eu acho que é um tema interessante da gente abordar. Mas se a gente fosse explicar em um minuto o que são relíquias, né? Assim, alguém que nunca escutou essa palavra, como que a gente poderia definir? Relíquias, relíquia vem do latim, reliciae, aquilo que sobrou. E é engraçado, porque no começo você fala assim, não, relíquias são objetos preciosos, são tesouros. A gente chama de tesouros celestiais. Mas o que significa? O cristianismo é interessante, porque é uma religião das pessoas simples, uma religião muito simples, mas que nos traz verdades celestiais. Né? Sim. Então, a relíquia, o que significa? Passei de um minuto. É aquilo que sobrou do corpo do santo. Tá? Se sobrou do corpo do santo, pensa assim, aquilo que Deus deixou de presente para nós, o que fazia parte do corpo do santo. Então, você tem uma divisão de relíquias que as pessoas geralmente aceitam, que eu vou te falar, a relíquia é dividida em 3 classes. Tá? A primeira classe é o que sobrou do corpo do santo. Então, qualquer coisa do corpo do santo. Sim. Geralmente, fragmento ósseo, pele, cabelo. Isso é uma relíquia de primeira classe. Relíquia de segunda classe, objetos que estiverem em contato com o santo, vestes. Relíquia de terceira classe, é isso aqui, a gente tem nas famosas pagelas, né, que são santinhos. Tá? São tecidos que tocaram na relíquia de primeira classe, é isso aqui. Uhum. Tá? E geralmente as pessoas, os leigos, podem ter esse tipo de relíquia. É uma relíquia de terceira classe, um tecido que tocou no corpo do santo. Tá? A última instrução que a Igreja Católica publicou não tem essa divisão, mas essa divisão é muito simples, que ajuda a gente a entender as relíquias. A gente fala assim, em relíquias insígnes, tá? Relíquias insígnes são relíquias grandes, um crânio, um pedaço de braço, um corpo. Relíquias não insígnes, relíquias pequenas, pequenos fragmentos. Sim. E acho que por ser algo tão importante, a igreja tem toda uma orientação de como a gente vai prestar a veneração, né? Como que hoje isso está estruturado? Tá, uma relíquia para ser venerada publicamente, primeiro tem que ser uma relíquia de um santo ou beato. Tá, a relíquia de servo de Deus e venerável não pode ser venerada publicamente. Para a relíquia ser venerada publicamente, ela precisa ser lacrada, né, fechada, você tem um selo, e precisa ter um documento chamado autentica. Tá? Toda relíquia, geralmente emitida pelo postulador da causa, estamos falando de relíquias mais recentes.
Tá? Então, eu quero deixar para veneração pública a relíquia desses santos, tudo bem. Eu preciso ver se ela está intacta ali na teca, ou seja, está com sigilo, com selo não rompido, e se você tem a autentica, que é o documento emitido geralmente pelo postulador da causa, dizendo que é uma relíquia autêntica, pode ser exposto. O que acontece muitas vezes, a gente está falando de relíquias recentes, mas a gente tem relíquias desde os primórdios do cristianismo. Sim. Muitas relíquias, as relíquias mais antigas, as autenticas foram extraviadas. Quando as autenticas foram extraviadas, você infelizmente não tem como colocar para veneração pública, geralmente uma veneração privada. E são relíquias muito preciosas, relíquias de santos apóstolos. Sim. Nesse caso, a gente faz um trabalho também pela Lipsanoteca, aqui por São Paulo, para tentar rastrear e para tentar emitir uma nova autêntica, onde ele falou que eu poderia fazer isso desde que eu me certificasse que aquela relíquia com autêntica extraviada é autêntica e há meios para fazer isso. Mas é muito difícil, Sim. muito difícil. Você conseguir rastrear a origem, geralmente pelo selo que está atrás, muitos estão desgastados. Então você tem muitas relíquias preciosas. A gente tem uma do Santo Lenho aqui na Santa Generosa, que não pode ser venerada publicamente porque ela está sem esse documento. Que pena. E você mostrava, né, até uma relíquia do Beato Thiago Alberione, se você puder mostrar aqui na câmera para quem nos acompanha ver. Você consegue explicar um pouquinho sobre essa relíquia? relíquia? Isso aqui, ó, em Portugal, a gente chama de pagela. Aqui é um santinho. Tá? Ele tem uma oração aqui ao bem-aventurado Thiago Alberione, e aqui é um tecido que tocou relíquia de primeira classe, provavelmente nos restos mortais dele. Isso aqui a gente leva como uma devoção, e as postulações geralmente distribuem isso aqui para promover aquela causa. Sim. Porque você vai ter isso, você vai começar a rezar. Sim. E pedir um milagre pela intercessão daquele servo de Deus, bem-aventurado. Então, isso aqui é muito comum nas postulações, você fazer pagelas e distribuir pagelas. Sim, e Fábio, você falou, né, justamente dessa distribuição, e acho que uma dúvida que muitas pessoas têm, eu, né, até comentava com você no início, antes da gente começar a gravar, é que quem pode ter uma relíquia, né, assim, quais os critérios para eu ligar numa congregação e pedir uma relíquia, por exemplo? Como que isso acontece? Então, a gente tem alguns problemas relacionados a isso que a igreja tentou regulamentar, tá, para evitar esse tipo de coisa. Hoje em dia, a gente trata disso no último capítulo do livro, como problema das relíquias no século XXI. Hoje em dia, você quer uma relíquia, você precisa de uma carta do bispo. Então, uma relíquia de primeiro grau, o bispo faz uma carta, encaminha para postulação, para congregação para pedir. Porque antigamente a gente teve muitos abusos. Hoje em dia, se você entrar em qualquer site de comércio eletrônico, você vai ter uma profusão de relíquias à venda. Relíquias de primeira classe à venda. Nos Estados Unidos teve uma denúncia, até uma denúncia do nosso apostolado, de que satanistas estavam comprando relíquias de primeira classe para profanar as relíquias em rituais de magia negra. A gente tentou proibir venda de relíquia, falando, bom, você não pode vender parte do corpo humano num site de comércio eletrônico. Mas eles burlam isso, falando, não, isso aqui é um objeto de devoção. Então, como objeto de devoção, eu posso vender. Isso é um problema no mundo inteiro. Tá? Não só de relíquias mais novas, só que dessas relíquias muito antigas. Tá? Porque com a secularização, muitas igrejas também deixaram de expor relíquias. As relíquias foram escondidas. Sim. Muitas dessas relíquias que ficaram escondidas foram deitadas fora, passaram a abastecer esse tipo de comércio. Esse tipo de comércio. Que assim,
É ilegal pelas leis humanas? Não. O Código de Direito Canônico condena a venda de relíquias. Uhum. E é imoral porque qualquer pessoa pode comprar. Você não sabe se é um católico que está comprando porque ele quer ter no seu oratório privado, está fazendo algo que não deveria, tá? Ou se é alguém querendo comprar para profanar no ritual de magia negra. Sim. Acho que é bem. E a gente falava também no. O pré-gravação foi quase um adiantamento, né, do que seria essa gravação, Fábio. E eu achei muito interessante quando você explicava sobre a questão da gente ensinar os católicos, né, sobre o valor das relíquias, porque realmente acho que a gente ainda não chegou lá, né? Assim, a gente não é todo católico, por exemplo, que é catequizado, vamos dizer assim, sobre o tema das relíquias. Acho que isso era um ponto importante também da gente transformar na nossa igreja, né? Eu vou até além, não são só os fiéis, os leigos, Sim. muitos padres, muitos padres chegam para mim e falam assim, pedem para eu explicar sobre a importância das relíquias, e falam assim, não, a igreja precisava de uma catequese, até os padres no seminário precisavam aprender sobre o que é a relíquia e sobre a importância da relíquia. Sim. Porque antigamente a gente tinha, e essa era uma prática muito interessante e importante da nossa igreja, não sei se vocês sabem, todo altar de toda a igreja do mundo, quase todo altar, tem sob ele preferencialmente a relíquia de um mártir, em qualquer igreja que você for. Porque essa é uma herança que nós herdamos das catacumbas. As catacumbas, os católicos iam lá para rezar sobre o túmulo de um mártir, porque significava que o sacrifício do mártir sob o túmulo está unido ao sacrifício de Cristo sobre o túmulo. Cristo em cima, o mártir embaixo. Então, quase toda a igreja tinha que colocar uma relíquia de um mártir. Uhum. Pós-Concílio Vaticano II, isso deixou de ser obrigatório, mas passou a ser recomendado, uma prática recomendada. Sim. Mas muitos não fazem e muitos não sabem. Tem um padre me procurou esses dias querendo saber qual santo estava no altar da igreja. Era uma igreja muito antiga, eu não sabia. Mas veja que bonito, você tem uma herança que vem da época das catacumbas, da grande perseguição do Império Romano, que vai se perdendo. Em partes, essa desvalorização das relíquias aconteceu pela crítica protestante, tá? Alguns abusos foram cometidos na Idade Média, eu até quero falar sobre eles daqui a pouco. Abusos que foram corrigidos, tá, na Contra-Reforma. Mas essa crítica acabou se infiltrando na Igreja Católica. Um bispo, eu falei para ele sobre uma relíquia da cruz, ele falou assim, não, mas o meu professor me falou, um bispo, meu professor me falou que se juntasse todas as relíquias da cruz, daria para fazer um navio. Eu falei assim, não, mas quem falou isso, na verdade, foi o Calvino, no Tratado das Relíquias, que ele desmerece todas as relíquias. Não, no século XIX, um francês, um pesquisador francês, ele mediu todas as relíquias no mundo da cruz e falou assim, se somarmos todas as relíquias da cruz e mais as relíquias pequenas que você não conseguiria colocar, mas milhões de pequenos fragmentos, seríamos incapazes de fazer uma única cruz. Você vê, os protestantes, não, a gente consegue fazer. E alguns falam assim, não só um navio, mas uma frota de navios. Tá, e muita gente não sabe, mas os huguenotes, que eram os calvinistas franceses, destruíram várias relíquias, motivados pela crítica protestante. Corpos de santos foram destruídos. Santo Hilário de Poitiers, o corpo dele foi destruído. Sim. Motivados por Carlos V, motivado por Lutero, invadiu Roma, várias relíquias foram destruídas.
Sabe por que as pessoas não falam sobre isso hoje? Agora, essa crítica se infiltrou na igreja. Agora a gente fala assim, não, mas a igreja, na Idade Média, contabilizava vários cravos, vários pregos em vários santuários. Ora, Cristo foi crucificado com 17 pregos. Não, a gente tinha uma prática muito interessante que remontava a Santa Helena, padroeira dos arqueólogos, para que vários santuários pudessem ter relíquias. Então, se você pegar, essa aqui é uma réplica de um cravo usado na crucificação de Cristo. Tá? Um desses cravos está na Basílica de Santa Cruz de Jerusalém, em Roma, que foi construída sobre o antigo oratório de Santa Helena. E aí o que eles fizeram? Bom, eles começaram a tirar lascas do prego e partes de cima da cabeça do prego. Aí eles pegavam um outro prego como esse, colocavam lascas do prego original, enviavam para o santuário. É uma relíquia? É uma relíquia. É uma relíquia com extratos do original. Foi o prego usado na crucificação? Não foi. Mas tem partes do prego usado na crucificação. Sim. Isso aconteceu muitas vezes. Só que em algum momento o santuário, para atrair mais peregrinos, falava assim, não, esse aqui é o prego original usado na crucificação. E apareceram vários pregos que tinham partes do original, mas que não eram original. Sim. A mesma coisa aconteceu com as cabeças de São João Batista. Por uma questão pedagógica, o que eles faziam? Eles pegavam fragmentos do crânio de São João Batista e enviavam para o santuário. Mas eles pegavam, modelavam um crânio Sim. de gesso, de madeira, de cera, e colocavam fragmento do crânio de São João Batista, até para uma função pedagógica. Se a pessoa ia lá venerar a relíquia, não ia lá falar, olha, isso aqui, o que é isso aqui, esse fragmento? Você olhava o crânio, falava, pô, isso aqui não é o crânio, é do crânio de São João Batista. A relíquia é autêntica? É o crânio? Não, mas tem uma parte do crânio. Tá? Então, essa é a questão do abuso, só que muita confusão, não Sim. necessariamente abuso. E acho que esses abusos, né, e como você disse, acaba gerando interesse nas pessoas, assim. Para além deles, a gente consegue, todos esses anos que você vem estudando, assim, acho que tem se falado muito, principalmente nas redes sociais, sobre relíquias. Acho que a gente vive uma era de influenciadores católicos que falam sobre relíquias. Eu, de vez em quando, sou impactada com algum conteúdo nesse sentido. Como que a gente consegue explicar o interesse das pessoas pelas relíquias, assim? A gente consegue definir um caminho para esse interesse, um motivo? A relíquia, eu acho, a gente consegue sim. Até falei para o Silvonei que na Idade Média, quando você ia para uma liturgia, ele tinha que atingir todos os seus sentidos. Então, a audição era música, aí o incenso, o olfato, a relíquia era o quê? Era o tato. As pessoas tocavam nas relíquias, elas tocavam na santidade. O que motivou milhões de pessoas a atravessarem zonas perigosíssimas para chegar até o túmulo de São Tiago, fazendo a peregrinação a Santiago, uma região dominada pelos muçulmanos. O que motivava as pessoas? Bom, se eu estiver perto da relíquia, eu vou estar perto do santo, de um dos apóstolos mais próximos a Cristo. Sim. Ou seja, as relíquias de Santa Teresinha que vieram para o Brasil e atraíram uma multidão. Por que elas iam lá e tocavam? Porque elas estavam tocando a santa. A santa está no paraíso, só que ela também está nas relíquias. Sim. Então as relíquias são janelas para o paraíso. Eu falo, são janelas. Sim. Você olha para a relíquia, que é o que está aqui, você olha para o que está lá. São os santos que estão com Deus, mas também estão conosco na caminhada até o reino dos céus. E só mais uma coisa que eu gostaria de retomar, que eu falei dessa crítica protestante às relíquias. Bom, se a gente for pela sola escritura, não vamos só ver o que está na Bíblia. Poxa,
pega a Bíblia, você tem todo o fundamento da veneração das relíquias na Bíblia. Você pega o Antigo Testamento. Os ossos de Eliseu estavam na sepultura. Jogaram um cadáver. O que aconteceu? As relíquias impuras de Eliseu, impuras, ressuscitaram uma pessoa. Sim. É justamente, Fábio, eu queria que você aprofundasse um pouco mais esse ponto. O que a Sagrada Escritura nos ensina sobre as relíquias? Que a gente pode aprofundar um pouco sobre isso, até para a gente não cometer nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de erro, né, nesse sentido. Sim, o que a gente precisa coibir na veneração das relíquias é a questão da superstição. Tá? Muita gente fala assim, não, essa relíquia é um talismã, essa relíquia vai me proteger. Não é assim. A relíquia é um sacramental da igreja. Tá? Não é um talismã, ela não tem um poder mágico, ela não tem um poder em si. Sobre as Sagradas Escrituras, um episódio que eu gosto muito, dois, na verdade. Um é aquele, os lenços e tecidos que haviam tocado no corpo de Paulo curavam doenças e expulsavam os demônios. E fala assim, e Deus realizava milagres extraordinários por meio de Paulo. Então, qualquer relíquia, qualquer que seja, tem que levar os nossos olhos a Deus. Sim. Não é a relíquia, não é o osso de santo que vai fazer o milagre. É Deus que vai fazer o milagre por meio de seus santos. Os santos fazem parte do corpo místico. Sim. Então, como partes do corpo místico, é aquele episódio da hemorroíça, que ela estava lá, se eu tocar ao menos na hora de seu manto, serei curada. Ela foi, o que ela fez? Só tocou na hora do manto, instantaneamente ela foi curada. Cristo virou, quem me tocou? Uma força saiu de mim, quem me tocou? Quando a gente toca na relíquia de um santo, uma força está saindo de Cristo. Por quê? Porque aquele santo esteve unido a Cristo em vida. Então é isso. Sim. A gente pode, quando eu falei assim, a gente leva a relíquia por uma celebração religiosa para tentar fazer uma catequese. No final da celebração, as pessoas podem se aproximar da relíquia. Mas antes a gente deixa claro, o mais importante da Santa Missa é a Eucaristia. Sim. São sacramentos. É infinitamente mais importante. A relíquia é um sacramental. Está bem abaixo. Então a gente precisa ter isso muito claro para viver, né, a nossa fé amparada nas relíquias, mas sem cometer realmente nenhum tipo de erro, assim. Não fazer o contrário, né, do que a gente quer. A gente quer se aproximar de Deus, mas a gente acaba, assim, cometendo algum excesso, não entendendo bem aquilo. Então a gente precisa tomar muito cuidado, também ter muita clareza do real valor e do sentido das relíquias na nossa vida de fé, né, Fábio? Sim, qualquer relíquia tem que nos levar até Deus, que é quem é o autor dos milagres, como já dizia Atos dos Apóstolos. É ele que faz o milagre por meio das relíquias dos seus santos. É ele que ressuscitou o morto Sim. por meio dos ossos de Eliseu. E durante essa sua caminhada de pesquisa, sabe, a gente falou de milagres, né, assim, trazido no sentido bíblico, né, da Sagrada Escritura. Mas ainda hoje a gente sabe que existem exemplos e situações de milagres ocorridos depois do contato com uma relíquia. Você consegue recordar algum episódio? Tem algum momento que te marcou nesse sentido? E isso é interessante, porque o Concílio de Trento, ele falou, reafirmou o valor das relíquias depois da Reforma Protestante e falou assim, a gente sabe que tem muitos milagres que acontecem por meio das relíquias. Os mortos voltam à vida, as pessoas são curadas de várias enfermidades. E eu lembro que a gente fez uma exibição pública de relíquias do Santo Lenho. E uma pessoa chegou emocionada, foi lá, as pessoas costumam colocar fotos. É interessante, a piedade popular, né? Estão pedindo a Deus por meio daquela relíquia. E depois, em outra exposição de relíquias, ela chegou e falou para mim que o pai dela, que estava desenganado no hospital, tinha sido curado. O médico falou assim, não, isso aqui é um milagre. Quem estuda relíquias sabe que isso é perfeitamente possível.
O Sim, milagre por meio das relíquias. Claro, é a fé da pessoa. sim, Eles falam, sua fé te salvou. sim. A fé da pessoa permite com que Deus chegue até essa pessoa, alcance essa pessoa e faça um milagre em sua vida. A fé sempre vai estar acima de tudo, né? A, E o f- princípio de tudo. a fé é fundamental. A fé é fundamental. Se não tiver fé numa relíquia, Uma que resolve relíquia, o nosso uma problema, relíquia. né, Fábio? Sem fé, Com certeza, muitas pessoas se aproximavam de Cristo não seriam curadas. com certeza, A fé era necessária para a cura. com certeza. E acho que até pegando uma dúvida que o Samuel, nosso coordenador de marketing, estava aqui antes da gente começar, colocou, né? Carla Kutz, né? Um jovem santo que tem ali o seu corpo exposto, né? Conservado. Esses exemplos, explica pra gente um pouquinho como que é a questão das relíquias desses exemplos de santidade. Ah, no caso de Calacute, o corpo dele está lá. As relíquias de primeira classe que a gente tem de Calacute é o cabelo. Tá? Em alguns outros casos, quando o corpo são ossos, Sim. eles tiram fragmentos de ossos e distribuem, Uhum. ou até ossos um pouco maiores. No caso de Carla Kutz, a gente tem cabelo e relíquias de segunda classe, roupas que ele usava. Dizem que até o Super Nintendo dele é uma relíquia de segunda classe. É o primeiro videogame que é uma relíquia na história. Agora, o interessante é o seguinte: a relíquia ela tem que te aproximar do santo, o santo tem que te aproximar de Deus. Então, uma relíquia que te aproxima do Carla Kutz, necessariamente tem que te aproximar do exemplo do Carla Kutz, que falava: a Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Uhum. A Eucaristia. Então, a relíquia dele te aproxima da Eucaristia, te aproxima de Deus, te leva para o paraíso. Acho que não Essa é a só Carla Kutz, importância. mas todos, né, Fábio? Todos, cada santo à sua maneira. Isso é interessante, você não tem um santo igual a outro santo. Sim. Tá? Deus ele trabalha as pessoas de formas diferentes. Então, as santidades, elas florescem de forma diferente. Em cada pessoa, cada santo tem o seu dom. Isso é muito interessante. Sim. Você tem os mártires, você tem os estudiosos, tem um jovem como Carla Kutz, imagina, O menino, um né? menino, um Sim. menino, um menino. E Fábio, você trouxe, né? Algumas relíquias, a gente já mostrou duas delas, mas queria que a gente explicasse um pouquinho mais aprofundado, rapidinho, as outras. Certo. Temos quanto tempo? Temos alguns minutos ainda, tá tranquilo. Tá, então eu vou tentar falar rapidamente sobre essa relíquia aqui. Essa relíquia aqui não é uma relíquia, é uma réplica em dimensão muito menor do cálice da última ceia. Uhum. As pessoas elas ficam admiradas quando a gente fala cálice da última ceia. Bom, mas essa relíquia existe nos dias de hoje? Uhum. Tem uma relíquia que é a mais provável que seja, que foi venerada pelo Papa João Paulo II, o Santo, pelo Bento XVI. Eles rezaram com esse cálice que ele está na Catedral de Valência. E o Santo Grau, na verdade, vou mostrar para a câmera, está aqui, tá? Em dimensões menores. Na verdade, é só essa parte de cima que Cristo usou na última ceia. Essa parte de baixo é o acréscimo na Idade Média para transformar um cálice de uma ceia judaica num cálice real. Não parece um cálice real Sim. isso aqui? Então era só essa copa de ágata cornalina, que era um material que podia ser usado pelas regras de pureza judaica. Uhum. Tinha a medida certa que os judeus usavam Uhum. para a refeição. E é o cálice mais provável. Tá? Surgiu até uma pesquisa recente que falava assim: olha que interessante, essa pedra na antiguidade era classificada como sárdio, que representava a tribo de Judá. Então, cálice usado na bênção da última ceia representava a tribo de Judá. E Deus vai falando também nas entrelinhas por meio das Sim. relíquias. Né? Sobre a coroa de espinhos,
é uma história um pouco mais longa. Eu fiz um trabalho que foi apresentado no Vatican News, falando que a coroa de espinhos não era dessa maneira. Hoje você vai para Jerusalém, você pode comprar uma relíquia dessas aqui, não uma relíquia, uma réplica, né? Mas você olha para o crucifixo, você olha e fala, nossa, aqui é a cruz que estava Sim. sobre a cabeça de Cristo. Não, ela não era assim. Notre Dame, aquela relíquia que o rei São Luís levou para Notre Dame, que foi salva milagrosamente do incêndio, ele é um círculo de juncos sem espinho algum. Onde estavam os espinhos? Eles estavam em ramos espinhosos por cima daquele arco, Sim. que servia de sustentação. O arco ficava aqui na, na cabeça de Cristo, aqueles espinhos por cima, colocada paulada. Segundo São Vicente Ferrer, foram 72 ferimentos. E no meu trabalho, o que eu fiz? Os sinologistas que estudam o Santo Sudário falam assim, não, realmente, era em forma de capacete. Outros falam, era em forma de um pileu. Pileu era um gorro semisférico que cobria toda a cabeça. Eu falei assim, bom, mas isso não faz sentido do ponto de vista simbólico, porque os soldados fariam a coroa fora do pileu, de um capacete. Por quê? Na verdade, isso é o que eu quis demonstrar nesse meu trabalho, que eu falo assim, a gente tentou resgatar o verdadeiro simbolismo da coroa de espinhos. Eles se inspiraram no adorno que o sumo sacerdote usava no templo quando ele entrava no Santo dos Santos. Então eles fizeram aquele aro de juncos, era a tiara sacerdotal. Os galhos espinhosos eram o turbante, a mitra sacerdotal, porque para eles Caifás era o mais próximo do rei dos judeus que eles tinham. Então, ao fazerem isso, que eles fizeram? Eles trajaram Cristo como sumo sacerdote. E Cristo morreu como sumo sacerdote. Tanto que no momento que ele expira na cruz, com isso aqui, que era uma réplica da mitra sacerdotal, o que acontece no momento que ele expira? O véu do templo se rasga de cima a baixo. E eu falo que nesse momento que o véu se rasga de cima a baixo, Cristo entrou no Santo dos Santos, intercedeu por cada um de nós, os que existiram e os que ainda existiriam, por você, por mim e por eles. Agora, uma relíquia te possibilita enxergar isso. Sim. A gente vai para um outro universo, né? Eu tô aqui até muda. Para um outro universo. Sim. Deus te mostra algumas coisas por meio das relíquias. Sim. Muito, muito valiosas. E aí a gente tem os pregos, né, que você... Os pregos que você já mostrou. Tem também a imagem da padroeira dos arqueólogos, né, que você... Sim, esses pregos dizia. foram encontrados por Santa Helena, no ano 326, pouco depois do Concílio de Nicéia, foi para Jerusalém. Uhum. E lá numa cisterna a leste do Gólgota, ela teria encontrado 3 cruzes, uma delas era a cruz de Cristo, e os cravos, tá? Os 4 cravos. Cristo teria sido crucificado, segundo fontes antigas, por 4 cravos. Sim. Um deles hoje, o mais famoso desses cravos, está numa basílica em Roma. Qualquer pessoa que chegue lá na Basílica de Santa Cruz, em Jerusalém, que fica em Roma, consegue ver um dos cravos da crucificação. Interessante. Então, tá acessível, né, Está acessível, consegue ver 2 espinhos da coroa e o dedo de São Tomé, que duvidou, para quem duvida das relíquias, o dedo dele, que tocou o lado de Cristo, também está lá. São muitas curiosidades que estão envolvidas, né? Eu acho que é até curioso, acho que até para quem não é católico, mas que consegue entender o valor das relíquias, também acaba sendo um tema de curiosidade mesmo, né? De entender a história. Eu acho que tem muito da nossa história a partir das relíquias. A gente vai conseguindo desvendar alguns pontos nesse sentido. A gente fala um patrimônio espiritual da Igreja Católica e também um patrimônio cultural histórico da humanidade. Com certeza. Da humanidade. Você faz parte da história humana. Com certeza.
E a gente tem um livro, né, para nos ajudar nessa missão, né, nesse percurso de curiosidades. Queria que você falasse um pouquinho sobre relíquias sagradas dos tempos bíblicos à era digital. Então, nesse livro a gente tentou abarcar todos esses assuntos que a gente conversou e muito mais. A gente queria fazer a história completa das relíquias. Mas antes do livro, a gente começou a escrever artigos. Então, um artigo sobre o Santo Graal, um artigo sobre a coroa de espinhos, sobre as descobertas de Santa Helena. E a gente não vamos pegar as relíquias mais sobre o Santo Sudário, que na verdade é síndone, né? Sudário a gente fala, mas o correto é síndone, que é a mortalha de Cristo. Então, a gente começou a escrever sobre todos e a gente teve a ideia do livro. Só que para o livro a gente falou assim, não, a gente precisa colocar mais. Então vamos colocar dos tempos bíblicos, usando como primeiro capítulo a Arca da Aliança, que a Arca da Aliança é um proto-relicário, né? Ela guardava as relíquias mais importantes do povo judeu. E chegar até os dias de hoje, era digital, na qual a gente traz todos os problemas que eu tinha falado para você, que é a profanação de relíquias, comércio ilegal de relíquias, ilegal não, imoral de relíquias, e é isso, falsificação de relíquias. E o que a gente precisa fazer para resgatar esse sacramental tão importante que ficou perdido. E tem muitas curiosidades aqui, porque além da parte técnica, a gente traz curiosidades históricas, a gente fala sobre São Francisco de Assis, aliás, as relíquias dele vão ficar expostas agora, no próximo ano. Então, tem um capítulo especial sobre São Francisco, tem um capítulo sobre a lança que perfurou o coração de Cristo, a lança cobiçada por Hitler, que foi lá, quando ele anexou a Áustria, ele se apropriou da lança com a ideia de que quem tivesse aquela lança conquistaria o mundo. Então, aqui é assim, um passeio pela história do mundo por meio das relíquias. Sabe, eu queria que você falou de curiosidade. Vamos contar alguma curiosidade que está presente aqui no livro, até para gerar aquela curiosidade em quem nos acompanha, para conhecer e adquirir a obra também, que a gente não é bobo, não. Vamos lá. Uma das curiosidades, tem tudo isso que eu te falei. Sim. Mas uma das curiosidades, acho que sobre São Francisco é interessante, como o corpo dele ficou oculto por tanto tempo na Basílica, sem que ninguém soubesse onde estava, como reencontraram o corpo dele. A gente fala também sobre furto de relíquia. Tá? Teve um homem que depois virou santo, que ele, diante de um braço, ele foi lá, mordeu e tirou 2 dedos de Maria Madalena com um dente, porque ele queria levar a relíquia com ele. Então falo sobre isso também é interessante, as revoluções que abriram as portas do inferno. Então a gente fala sobre o protestantismo, a gente fala sobre a Revolução Russa, o que os comunistas fizeram com as relíquias destruídas pelo comunismo, como a igreja condenou o comunismo e o socialismo ateus. O que mais? Posso dar uma olhada? Pode colar. Posso dar uma olhada? Vamos Com certeza, ver. vamos dar uma folhada nele. Falamos sobre São do Grau, falamos sobre São Tiago de Compostela, como a descoberta do corpo de São Tiago ajudou a forjar a Europa como a Europa que temos hoje, ajudou a expulsar os muros da Península Ibérica. A gente fala sobre o verdadeiro sudário, porque você tem o Santo Sudário, que está em Turim, que é a síndone, a mortalha. Mas quando São Pedro e São João chegaram no túmulo de Cristo, eles acharam um tecido enrolado no lugar à parte, que é um sudário que hoje está em Oviedo, existe, e é compatível com o sudário de Turim. Olha só. É o mesmo tipo sanguíneo, poucas pessoas sabem disso, está lá, a gente fala sobre ele. Que bacana. A gente fala sobre os templários, todo mundo fala, não, os templários. Não, qual que era o verdadeiro tesouro dos templários? Os templários adoravam uma cabeça barbada, tinham tesouros escondidos. Aqui, qual que era o tesouro dos templários? Grandes devotos das relíquias, devotos e guardiões das relíquias sagradas. Falamos também sobre São Carlos Borromeu, como ele
resgatou uma das relíquias do Santo Cravo e fez procissões pela cidade, Milão, suplicando a Deus pelo fim da peste por meio de uma relíquia. E Sim. quando a peste foi mandada embora, ele partiu em peregrinação até o Santo Sudário em Turim. Aliás, o Santo Sudário está em Turim por causa dele. Ficava em Chambéry, mais distante. Transferiram para Turim para que ele pudesse chegar com mais facilidade. Foi descalço Olha só. e rezou a missa lá, né? É um livro que, para quem gosta do tema, né, além de ser um livro muito com muitas informações, né, muito rico de conteúdo realmente, acho que resultado de toda a pesquisa que foi realizada, um livro muito bonito também, né? Um prato cheio para quem está interessado no tema das relíquias. Não, tem muita, assim, a gente colocou em todos os capítulos muitas imagens de artistas. Muita gente tem esse livro e fala assim, eu deixo na mesinha, lá na minha sala. Sim. É muito bonito para folhear. Fala, mas leia o livro também, Também é bonito vamos. para folhear. Mas tem imagens muito bonitas Sim. de artistas consagrados, né? Uma obra-prima, realmente, assim, de um valor muito grande para esse tema. Sabe, acho que a gente já está caminhando pro final, mas acho que uma coisa que me chamou muita atenção da sua fala foi essa questão do mercado imoral, né, como você disse, da venda de relíquias. Eu acho que até como uma forma de alerta para as pessoas, tem alguma relíquia que você tenha conhecimento de que está nesse mercado, para as pessoas tomarem essa consciência e falarem assim, não, isso não é bacana, assim, eu sou muito devota dessa pessoa, mas melhor não, por tudo aquilo que você já explicou pra gente? Tem milhares de relíquias à venda no comércio eletrônico, milhares. Milhares. Agora, Sim, a pessoa que está vendendo não sabe quem vai adquirir aquela relíquia. Pode ser alguém para colocar no oratório de casa, pode ser um satanista. sim, Agora, a igreja recomenda que não se venda e nem se compre. sim. O fiel Não pode tem ter à preço, né? disposição uma pagela Hum, com um tecido que tenha tocado no osso de seu santo de devoção, mas não é prudente alimentar Esse mercado. Então fica esse também mercado, né? essa alerta também, né, no nosso episódio, para que as pessoas. É algo que não tem preço realmente. Então, não vamos cair Não, não vamos nesse cair, golpe, não vamos cair nisso. com certeza. Fábio, acho que te agradecer mais uma vez pela sua presença. Se você quiser deixar uma mensagem, né, para quem nos acompanha, uma mensagem final, algo até que não tenha sido tão enfatizado, que você queira enfatizar agora para a gente concluir. Para a gente concluir, bom, acho que eu falei sobre a importância da relíquia, das relíquias para a Sim, igreja. São iscas de Deus, foi uma isca de Deus para a minha vida, e também são janelas para o paraíso. sim, Assim, a próxima vez que você estiver diante da relíquia de um santo, na sua paróquia, olhe para aquela relíquia e saiba que você está olhando para o paraíso, e que o santo está no paraíso olhando para você. Ele está lá intercedendo por você, e também está aqui na relíquia te ajudando nessa caminhada. Um dia vocês vão se encontrar na casa do Pai. com É isso. certeza. E se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho, tem alguma página na internet? Como que a gente pode te acompanhar nessa sua aventura aí das relíquias? Na Aventura das Relíquias, eu tenho minha página no Facebook e minha página no Instagram. Sim. Como que é o arroba? Vamos pedir para os universitários? A gente coloca aqui Eu depois. falo assim, eu me sinto muito mais à vontade com o osso, com isso aqui, do que com redes sociais e com YouTube. Eu acho que @ftfara, com H no final. Perfeito. Então, confirmando, tá certinho, acertou. Então, arroba É, Fábio Fará com H no final, não, né? @F de Fábio, Hum, T De de Tuti. Tuti, Fará com H no final. Perfeito. Então, quem Pode quiser. mandar dúvidas sobre relíquias também, que serão devidamente esclarecidas. Perfeito, Fábio. Muito obrigada pela Quem disponibilidade, agradece sou por eu. enfrentar, então, essa dificuldade, né, de estar aqui de frente às câmeras, no YouTube, nas redes sociais, para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. E fica o convite para
A gente depois talvez falar sobre só coroa, que tem muito assunto também pra gente conversar, Muito hein? assunto, muito assunto. É que foi Só uma pincelada. só uma pincelada. Muito obrigada, Vitor. Agradeço. Volte sempre. Voltarei, obrigado. Imagina. E caso, né, para quem se interessou por esse tema, quem gostaria de adquirir a obra Relíquias Sagradas dos Tempos Bíblicos, a Era Digital, está disponível em toda a nossa rede de livrarias Paulus pelo Brasil, você já sabe. São várias opções, são mais de 37 livrarias para você conhecer. Também na nossa loja virtual, no Televendas. Fique sempre acompanhando, né, as nossas novidades no Instagram. Você que nos acompanhou até aqui, né, assistiu esse episódio e ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, não deixe de se inscrever, ative as notificações. A cada 15 dias tem um novo episódio com um novo tema pertinente para você poder se aprofundar, conhecer, enriquecer a sua vida de fé. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!